E aí, pessoal do sexto ano, o filme que a gente viu em sala foi o Asterix o Gaulês. Ele é um filme de 1967, francês, e foi criado a partir de uma história em quadrinhos com o mesmo nome. Eu não sei se você já conhece esse personagem, mas ele foi bem famoso alguns anos atrás. Ainda se fazem alguns filmes com ele, animações. Talvez você já tenham visto em algum outro lugar, possivelmente. Ele é um filme que ele mostra a invasão romana na Gália, que é uma região ali da França, da Bélgica, uma parte da Alemanha e do norte da Itália. O Asterix ele vive na vila de Armórica, que fica no norte da França, ali perto do canal inglês, bem no norte do país mesmo. Vou colocar um mapinha para vocês verem aqui. O período que se passa é no governo do Júlio César, então, portanto, é durante a República Romana, lembrando que o César não era o imperador, não esqueçam disso. Agora, os pontos interessantes para a gente observar. Primeiramente, o filme ele retrata esse expansionismo romano e a resistência dos povos contra eles. Como a gente viu, Roma dependia muito desse movimento de expansão constante para obter riquezas e escravos para manter o sistema escravista que eles tinham dentro da República. Lembrando que escravidão e escravismo, coisa diferente, já comentei várias vezes, mas só para repetir. Escravidão, quando você escraviza alguém, por algum motivo, capturou em guerra, enfim, normal. Escravismo é um pouquinho mais complicado. Escravismo é quando você organiza a economia em torno do trabalho escravo. Então, sem escravidão, sua economia não funciona. É o que acontecia em Roma e vai ser um dos motivos, inclusive, da queda do Império, que a gente já viu numa aula anterior. O filme ele já mostra os legionários profissionais. Eles não são simplesmente camponeses convocados para ir para a guerra, eles são soldados que só fazem isso, eles são soldados profissionais, têm essa profissão. Então não é que nem nos tempos anteriores a de Roma, que você pegava o camponês para ir para a guerra sem ter muito treinamento, sem ter experiência, e aí quando ele voltava para casa ele tinha perdido a colheita dele, podia até ter perdido a terra que tinha sido tomada por outra pessoa, que era uma situação que gerou muita insatisfação dos plebeus ao longo do período da monarquia e o início da república, antes de Roma se estruturar dessa forma mais militarizada com o exército profissional, já pensando justamente em ter uma guerra, em ter guerras de expansão constantes. O personagem do Fônus Balonos, que é aquele líder dos legionários, ele também traz um aspecto bem interessante da história romana. Ele quer usar a poção dos gauleses para dar um golpe no César e tomar o poder para ele como imperador. Como a gente viu em aula, essa disputa de poder entre os generais, né, os desmilitares, com golpes e guerras civis entre as próprias legiões, foi uma coisa muito comum na história romana. E muito por conta desse foco no militarismo, né, durante esse período já da República e o Império, em que quem tinha mais poder, quem tinha mais influência política, eram justamente os generais, que além de ter uma força política, também tinham as tropas deles leais, que já ajuda muito a manter o poder, né? Então, isso é algo que vai acompanhar desde a República até a queda do Império. Vai acompanhar todo esse período a partir do primeiro triunvirato, né, que a gente viu, que acabou com o César assumindo o poder como ditador. E aí o filme vai usar isso como uma piada, né? Tanto que o Decurião lá, que é o outro legionário, também vai estar planejando um golpe contra o Fônus Balonos. Eles estão todos conspirando um contra o outro. Então o filme representa os romanos como ambiciosos, traiçoeiros. Tem esse aspecto mais vilanesco deles, né? Eles não são caras legais assim, que estão trabalhando juntos em nome de Roma. Eles estão cada um brigando por si, cada um querendo tomar o poder. Então tem esse aspecto que corresponde a algo que a gente viu em aula, né? Que é justamente essa tendência do poder romano se dar muito através de golpes e disputas bem agressivas. Até, que nem a gente comentou, só foram pouquíssimos imperadores romanos que morreram naturalmente, né? De velhice. Um outro aspecto, tem um momento em que o Fônus Balonos ele vai recompensar um dos soldados, dizendo que ele vai poder ir ao circo. Ele fala, você fez isso aqui pra mim, vou levar você lá pra Roma pra ir ver o circo. Ele tá falando, claro, dos espetáculos em arenas, né, as batalhas de gladiadores, as corridas de bigas. Isso faz referência àquilo que a gente comentou da política do pão e circo,
gente já comentou várias vezes, vocês devem lembrar. Que é aquela história também de dar os inimigos para os leões, também vai ter a ver com isso, nas batalhas de gladiadores, que eles colocavam as pessoas contra animais para combater. Isso foi bastante comum nesse período, a partir do finalzinho da República. Lembrando que o leão é um bicho africano, né, que era trazido lá do norte da África, também era uma área de domínio romano, e era levado lá para as arenas na Europa, na Itália. Esse entretenimento, então, nessa política do pão e circo, era justamente usar esse entretenimento como uma forma de controle social, para manter o povo satisfeito, todo mundo lá feliz, com a sua comidinha garantida, seu entretenimento garantido, e os governantes fazendo o que eles querem, porque o povo estava pacificado. Tem um momento do filme, vou colocar uma imagenzinha aqui, que os legionários eles fazem uma formação de escudos que é parecida com o textudo que a gente viu na prática, né? Como é que funciona quando a gente trouxe os travesseiros e as garrafas para fazer a formação. Não é um texto de verdade, né? Vocês veem que eles não colocam os escudos na frente nem dos lados da formação, mas é parecido, é inspirado naquilo. Lembrando que as formações de combate são extremamente importantes na antiguidade, nas guerras da antiguidade, e uma das grandes forças de Roma era justamente ter soldados treinados e disciplinados dentro do combate que mantivessem a formação, conseguissem ter essa ordem para a coisa não virar bagunça. No caso, o filme também mostra isso meio como uma piada, né? Meio que eles estão se protegendo lá do Asterix com medo dele bater neles. Mas é uma imagem que é usada porque essa formação ela é muito característica de Roma, assim. Então sempre que você pensa nos legionários romanos, vem essa imagem na cabeça. Eles lá com os escudos todos juntos, todos fechados, protegendo. E como eu comentei, essa formação do textudo ela é usada até hoje pelas polícias, né? Dá uma olhada aqui nessa imagem da polícia de Israel. Agora vamos analisar algumas coisas que o filme em si traz. Porque toda vez que a gente vai analisar um documento, livro, filme, ou o que quer que seja, a gente sempre consegue aprender mais até sobre quem fez do que sobre o que está sendo retratado. Então vamos considerar algumas coisinhas aí sobre o próprio filme. O Asterix ele foi criado por autores franceses. E eles retratam um povo da região que hoje é a França, como eu comentei lá no início do vídeo. Eles são os heróis e os romanos são os vilões justamente por conta disso, né? Eles estão valorizando essas origens do povo francês lá na antiguidade. Tem uma questão aí de orgulho nacional, né? Aquele valorizar o povo, valorizar a França, que é projetado lá para 2000 anos atrás. Quando eles mostram, né, esse povo pacífico, esse povo amigável, resistindo a uma invasão e o controle da potência estrangeira. O Asterix simboliza um pouco isso, né? Até porque os franceses têm um pouquinho de rixa ali com os italianos, um negócio mais ou menos parecido com a gente aqui no Brasil com os argentinos. Então, né, eles dão essa valorizada, que não é só os gauleses, eles representam, né, nesse caso, os franceses, como os ancestrais míticos deles lá na antiguidade. Isso é normal, né? Todo povo acaba fazendo isso de alguma forma ou de outra. Uma outra questão para a gente comentar, que hoje em dia se fala muito, talvez as meninas tenham até pensado nisso, é que vocês repararam se tem alguma mulher no filme? Nenhuma. Claro que entre os romanos não ia ter mulheres, porque eles são um grupo militar, mas entre os gauleses, né? Tá lá no vilarejo, não faz nem muito sentido não aparecer mulheres. Provavelmente isso não foi por mal, assim, dos autores, eles não pensaram, nossa, eu não vou colocar mulher porque... Enfim, mas é uma coisa que passa despercebida até quando eles vão fazer a obra, mas é um pouco de machismo isso. Que na época, o contexto que o filme foi produzido era uma coisa bem corrente, assim. Eles acho que eles nem pensaram, nossa, acho que a gente podia colocar uma personagem mulher aqui. Uma coisa que foi totalmente passada batida, porque o machismo está naturalizado, né? Dentro do pensamento da sociedade. Hoje em dia a gente se atenta um pouco mais para isso, né? Vocês vão ver que tem poucos filmes assim que você não vai ter mulheres participantes. Sei lá, pega Star Wars, a gente já tá com uma protagonista mulher. Pega os filmes da Marvel, que você vai ter várias heroínas ali participando. E lembrando que historicamente, né, a gente comentou que no próprio caso dessa resistência aos romanos, a gente tem um caso muito importante, que foi liderado por uma mulher, que foi a Boudica,
uma rainha dos Essenos lá na Inglaterra, pertinho dos gauleses, que liderou o povo dela contra os romanos. Ela entrou para a história porque foi uma resistência muito heróica, assim, e numa época que mulheres não tinham tanto poder político dentro da sociedade, né, da antiguidade. Então, existiram casos assim de mulheres que participaram, tiveram uma importância muito grande. Não é por eles se preocuparem com essa correção histórica que não tem mulheres no filme do Asterix. Fora isso, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, coloca aí nos comentários, que aí eu respondo para vocês quando der. E fica tarefa de casa para vocês para entregar no dia da prova, fazer uma história em quadrinhos de uma página só, coisa curta, contando uma história do Asterix com os romanos, mas mostrando alguma característica da história romana que a gente viu em sala, que a gente comentou. Coloca alguma coisa que represente bem essa cultura romana, da mesma forma que a gente fez aqui no vídeo, de pegar os aspectos e comentar isso aqui está representando aquela questão de Roma, alguma coisa assim. Não precisa se preocupar do desenho ficar ótimo, ficar muito bom. O importante é o conteúdo, realmente. Vocês podem usar características que a gente comentou aqui no vídeo, podem pegar coisa que você no caderno, fica à vontade. Entrega semana que vem junto com a prova, valendo 3 pontos na nota. Vai ser a nossa nota de atividades. Beleza? Então é isso aí. Falou, a gente se vê na próxima aula.